Parabéns, Amanda. Muito bom, viu? Obrigada. Maravilhoso. Muito show mesmo. Ai, como faz falta esse tipo de trabalho, né? Na academia, esses meios intelectuais, digamos assim, né? E aí a gente fica muito feliz quando vê a obra de Tolkien sendo valorizada ainda mais pelo viés principal dela, que é um viés católico, cristão, né? Então isso é muito bom mesmo. Parabéns, viu? Maravilhoso o seu trabalho. Obrigada. Muito bom. Aí, pessoal, eu queria abrir para quem quiser fazer comentários, ou tem quem quiser fazer perguntas, né, para a Amanda também sobre o tema. Aí eu queria, no final eu vou fazer só umas considerações breves, mas eu queria que, se vocês quisessem também comentar ou perguntar algo, ficassem à vontade, tá? Vou aproveitar, que ninguém perguntou ainda. É, Você chegou a ler A Divina Comédia e o outro poema que você citou, que eu não me recordo o nome agora. Se Qual? leu, Paraíso Perdido? se leu, como foi assim, o processo de leitura? Foi desafiante? Como você chegou à conclusão, assim, do seu posicionamento relacionado aos poemas? Quanto à Divina Comédia e Paraíso Perdido, eu ainda não li-los. Eu tomei como posicionamento de cristão, literatura fantástica cristã, o posicionamento geral da academia como um todo. Mas eu planejo lê-los no futuro. Mas confesso que eu tenho certa dificuldade com poemas épicos. Entendi. Show. Assim, eu já cheguei a dar uma olhada e na Divina Comédia aí é bem, pelo menos para mim, pareceu um tanto difícil. Acho que seria uma leitura desgastante para mim. Acho que Mas eu já cheguei a ver algumas representações em arte, em animações, e é uma história muito interessante, muito interessante. acho que o único poema épico que eu tentei ler até agora, que deu um pouco certo, mas eu não consegui terminar ainda, foi Don Quixote. Que não é exatamente poema, é prosa, mas é mais antigo. Eu já cheguei a ler os dois. Já li a Divina Comédia e li Paraíso Perdido. São, Ave Maria, maravilhosos. Existe uma dificuldade por conta da forma, né? Tanto por ser poema e às vezes numa linguagem muito arcaica, né? Dependendo da tradução. Mas é maravilhoso e de fato a gente pode reconhecer esses elementos de eucatástrofe, né? De certa maneira, porque porque é visão cristã, então não tem como não ter isso, ainda que não tenha lá a palavrinha eu catástrofe, mas a ideia, né, o sentido está presente. E você vê, né, que Dante ali na Divina Comédia ele começa de baixo, né, começa do inferno e ele vai até o céu, né, no finalzinho, nessa visita, né, e o Vigílio vai introduzindo ele lá no que é cada local, na punição, castigo de cada pecado, na purificação, até chegar na glorificação, né? Dos pecadores, dos filhos de Deus. É um caminho de ascensão, digamos assim, né? Que vai da desgraça total até a glória de Deus, né? Então é muito bonito. E o Paraíso Perdido, ele termina assim, né? Conta toda a história da queda, de forma poética, né, a história do demônio saindo lá do inferno para poder tentar Adão e Eva. E no final ele, não vou dar o spoiler, mas ele termina com essa ideia de algo bom que vai sair de toda aquela história de tragédia que foi contada, né? Então ele dá assim um saborzinho de catástrofe no final do poema, né? Mas é muito legal. Eu acho que assim, quem não teve ainda a oportunidade de ler, que puder ler, né, vale muito a pena. Aí eu tô com o Paulo falou ali, né, no comentário, eu tô com a Ilíada e a Odisseia para ler. Eu não comecei ainda, né, mas já está na lista de leituras, né?
querendo agora, em breve, começar. Mais alguém quer comentar, fazer alguma pergunta para Amanda? Eu vou aproveitar e vou indicar um livro sobre uma coisa que a Amanda falou ali, que é um livro do São Basílio, chama Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Eu Pagã. tava tentando lembrar o nome de qual era o santo. É muito, muito legal esse livro. Aí ele vai comentar um pouco, né, sobre a literatura pagã, mas como você considerar ela como símbolo, né, como signos para você compreender a realidade, não exatamente como fé, alguma coisa nesse sentido, como os antigos faziam com o paganismo. Até achei um trechinho aqui que ele fala: devemos estudar os autores profanos que louvam a virtude e condenam o vício. Após colher nesses livros tudo aquilo que é precioso para o conhecimento da verdade, abandonemos o resto. Então, é um livrinho bem pequenininho, ele é fácil de ler e é bem legal, bem interessante. Muito legal, não conhecia. Não tinha ouvido falar ainda desse livro. Mais um para a lista de leituras. Depois você coloca lá, Gabriel, lá no grupo, a indicação da leitura. Coloco sim. Amanda, quando você ia apresentando, eu ia lembrando de algumas coisas, né? Você falou da biografia do Hunter Carter, né? Carpenter. E, de fato, ela é uma das mais conhecidas e a referência, assim. Tudo que é da vida do Tolkien, você vai ver lá atrás, ela está como referência, né? Eu nunca li, para você ver, né? Assim, livro de biografia do Tolkien, o que eu já li foi O Dom da Amizade, né? Que fala dele, do Lewis, né? Mas uma biografia dele ainda não li. Eu estou pensando em pegar essa, né? Pra ver. Mas, de fato, ela é uma referência, né? Todo mundo que quer falar mais sobre a vida do Tolkien, né? Ele vai sempre se referenciar nessa biografia, né? Aí, quando você estava falando do tema Ubisunt, que chama, né? Uhum, E aí você citou o poema lá dos Rohirrim, né? Eu lembrei que, não sei se você já leu, mas o Namária da Galadriel, né? O Lamento de Galadriel também, uhum, tem muitos temas assim, né? Ela faz essas perguntas, né? Assim, quem me colocará o mirúvo, né? O licor para quem me servirá a taça, né? De licor de novo, né? Tipo assim, ela relembrando de Valinor e constatando que hoje está perdido, né? Desse hoje da Terra-média, né? Então eu uhum. lembrei muito desse poema dela também, desse tema. Eu queria que, se possível, você colocasse depois lá no grupo o link do artigo do Kiesel, Sim, né? Se você claro. tiver um link, né? Você coloca lá no grupo do WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil, né? Para Uhum, a gente também ter acesso. E aí, por fim, quando você fez o comentário, né? A definição da eucatástrofe, esse é um dos temas que, quando eu comecei a ler Tolkien assim mais frequência, é um dos temas que mais me chama a atenção, né? Um dos que eu achei mais interessantes e foi uma das primeiras coisas que eu apliquei para a minha vida, digamos assim, quando eu comecei a ler Tolkien. Sobretudo por essa visão cristã, né? Porque eu comecei a perceber que eu talvez muitos de nós tenhamos a tendência a ver a vida muito mais na ótica da catástrofe do que da eu-catástrofe, né? uhum, Inclusive no meu trabalho como psicólogo também, eu vejo que boa parte das pessoas tem essa tendência de ver a realidade mais pelo olhar da desesperança, né? Dos aspectos negativos, ver o horizonte mais cinzento, né? Do que de fato valorizar essa eucatástrofe enquanto esperança, esperança cristã principalmente, né? E isso não é uma coisa que cai do céu. Eu quero ver. Não, isso é um exercício que a gente precisa fazer, né? Um exercício de certa maneira de olhar com mais atenção os aspectos positivos da realidade, o que revelam, né? Que essa eucatástrofe está acontecendo, ou quando ela não acontece, o exercício de pura fé, de que ela vai acontecer em algum momento, né? Nem que seja no último momento, né? Nem que seja na hora da morte, mas vai haver uma vitória, uma virada, né?
um momento de virada aí na nossa vida pessoal e na história do mundo também, né? A gente sabe disso. A igreja já anuncia isso há muito tempo, né? A segunda vinda de Cristo, a ressurreição, tudo isso aí é desdobramentos dessa eucatástrofe, né? Da paixão de Cristo. Então, eu lembrava muito dessa experiência que eu tive, né? Quando você ia falando da eucatástrofe, dessa história da longa derrota, né? Que, de fato, a nossa visão cristã autêntica, ela é oposta da teologia da libertação também nesse ponto, né? Porque a teologia da libertação pretende criar um reino de Deus no mundo, né? Paraíso na terra, digamos assim, né? Em outras palavras. Mas a gente sabe que isso não é possível, né? A gente vai amargar um pouco a longa derrota, né? Até o fim, né? Porque esse mundo está destinado mesmo a acabar um dia, né? Acabar. Só que a nossa esperança é que ele não acaba para o fim de tudo, mas para um recomeço, né? Então, muito bom, viu? Seu trabalho, gostei muito. Acredito que o pessoal aqui também apreciou bastante. Valeu Muito muito a obrigada. pena.